Pessoal, este artigo é um exemplo de meta-análise. Neste estudo, os pesquisadores administraram furosemida de forma intermitente em pacientes com ou em risco de desenvolverem injúria renal aguda e fizeram uma meta-análise de todos os ensaios clínicos randomizados que abordam essa temática. Bom, então o que foi a ideia desses pesquisadores? O uso de furosemida na injúria renal aguda é um tema controverso, existe dúvida se tem algum benefício ou não. Então o que esses pesquisadores quiseram verificar é se os estudos na literatura, quando reunidos, fornecem alguma evidência de que haja ou não algum benefício de usar furosemida para os pacientes já com injúria renal aguda e aqueles considerados em risco para desenvolverem injúria renal aguda. Então, o que eles fizeram foi uma pesquisa, quer dizer, primeiro foi feita uma revisão sistemática nesse tema, que é o primeiro passo da meta-análise, é encontrar os estudos de interesse, né, que abordem o tema. Então, eles conseguiram, depois de buscar uma série de estudos, conseguiram 28 estudos que preenchiam as características que eles consideraram de inclusão para o trabalho deles e verificaram, por meio de técnicas estatísticas, de ferramentas computacionais, que os dados desses 28 estudos poderiam ser agrupados e analisados em conjunto, perfazendo um total de 3.228 pacientes nessa análise, então tornando uma análise muito mais robusta, com um número muito maior de pacientes para avaliar. E o que eles avaliaram fundamentalmente? Eles avaliaram inicialmente se o diurético dado para os pacientes já com injúria renal aguda diminuiria a mortalidade. E também verificaram se ele poderia diminuir o tempo de estadia no hospital, a necessidade de receber diálise, se eles levariam a alguma mudança na injúria renal aguda, se eles mudariam a creatinina pico, se eles diminuiriam o tempo de hospitalização ou aumentariam, enfim, eles verificaram inicialmente isso. Bom, nessa análise inicial em relação a mortalidade de quem usou o diurético e tinha injúria renal aguda versus quem não usou diurético furosemida de forma intermitente, os autores não verificaram nenhuma diferença. Ou seja, não havia nem benefício nem risco adicional o fato de usar diurético. Como é que a gente sabe isso do ponto de vista estatístico? Eles colocam aqui que a comparação do grupo que usou o diurético versus o grupo que não usou deu um odds ratio do valor de 0,84. Aí quando a gente olha o valor isolado de 0,84, a gente pensa, 0,84 é menor que 1, isso pode ser um fator de proteção. Poderia sim, desde que o intervalo de confiança 95% não passasse pelo número 1. Porque o que acontece com o intervalo de confiança nesse estudo? Ele vai de 0,63 a 1,13. Quer dizer, 0,63 a 1,13, o número 1 está incluído nesse intervalo de confiança. Então, ele mostra para nós que não teve diferença significativa. Então, o fato de usar diurético intermitente nas pessoas que tinham injúria renal aguda não alterou a mortalidade desse grupo. E o autor comenta também que para os desfechos secundários, ele também não achou nenhum benefício do uso do diurético intermitente. Então, não mudou a indicação de diálise, não mudou o tempo de hospitalização, não mudou o pico de creatinina sérica. Mas ele achou um dado interessante, que de certa forma é um pouco novo, que o fato de usar diurético no paciente que estava em risco de desenvolver injúria renal aguda, quer dizer, usar o diurético de forma preventiva, trouxe algum benefício. Não, aparentemente não muito grande, mas significativo. Então, nesse caso, ele achou um odds ratio de 0,62, quer dizer, uma razão de chances de 0,62, quer dizer, menor que 1 significa proteção, uma chance menor de ter a mortalidade, de ter a injúria renal aguda, de ter o desfecho. E aí, o que a gente precisa olhar? Porque a gente viu que o 0,85 não era proteção.
Mas o 0,62 diferiu do 0,85, por quê? Porque o intervalo de confiança, no caso do 0,62, variou de 0,41 a 0,94, ou seja, ele ficou quase perto do número 1, mas ficou menor que o número 1, indicando então um fator de proteção. Se a gente pegar o gráfico que esse estudo mostra, a gente consegue enxergar esse pequeno fator de proteção. Então, neste gráfico, a gente consegue ver que está variando um pouco abaixo de 1, dando 0,62, indicando um fator de proteção. Se a gente pegar os vários estudos, tem diversos deles que não deram nenhum efeito. Então, quando a gente combina os dados desses estudos, é que a gente acha algum fator de proteção. Mas, por exemplo, quando o desfecho foi mortalidade, aí não fez diferença nenhuma. Não houve nenhum fator de proteção, que seria aqui o 0,84, onde variou de 0,63 a 1,13, então encostou bem no 1, então não fez diferença. Quando a gente avalia os outros desfechos clínicos que o autor comenta, também, que eu comentei, tempo de diálise, tempo de hospitalização, também não houve nenhuma diferença. Então, é dessa forma que a meta-análise traz novidades para a gente. E vocês podem ver que ela se torna muito mais robusta do que os estudos isoladamente, porque ela aumenta o número de dados analisados e potencializa as suas conclusões. Então, uma meta-análise dessa, ela pode levar à seguinte conclusão: olha, o fato de eu usar diurético intermitente num paciente com injúria renal aguda, eu não vou mudar o desfecho. Ele pode morrer ou não, independente de eu usar ou não. Ele vai ficar hospitalizado ou não, ele vai ter creatinina mais alta ou não. Mas pode ser que haja algum benefício se eu usar diurético num paciente que eu acho que está em risco de vir a desenvolver uma injúria renal aguda.